Ok, vamos lá. Tá gravando, pessoal. Os irmãos que foram entrando aí, eles vão ter que aprender o sistema. Amém? Vamos lá. Irmãos, aqui nessa terra, por que Yeshua? Vocês podem ligar o microfone agora, tá? Desde que não atrapalhe a aula. Se estiver fazendo barulho, aí você desliga o microfone, porque eu quero que vocês façam perguntas. Vocês podem parar a qualquer momento a aula para fazer perguntas, ok? Vocês conseguem ver legal aí? Deixa eu ver um negócio aqui. Beleza. Sim, pastor, dá de ver bem. Conseguem ver legal? Vamos lá. Irmãos, por que Yeshua é chamado de Mashiach? Qual é o significado da palavra Mashiach? Quem sabe me dizer aqui o significado da palavra Mashiach? Pode ligar o microfone e falar, quem souber. Claro que todo mundo sabe, né? A maioria, né? Quem está com o microfone ligado e quiser falar, pode ligar e falar. Ungido. Irmão Júlio está aí, irmão Marcel, irmão Ivanildo, irmão Wagner, irmã Sherlane, irmão Marcelo, minha esposa Maica, está todo mundo entrando aí na aula, né? Eu estou vendo todos vocês aqui, tá bom? E eu não estou te ouvindo, irmão João. Não estou te ouvindo, Mas não. está sentindo? Está sem som. Mas vamos lá. Ungido, pastor? Por que ele é chamado de Mashiach? Mashiach significa ungido, consagrado com óleo. Só 3 ofícios em Israel são considerados Mashiach. Ou seja, Mashiach era alguém ungido com óleo. O óleo era derramado do alto da cabeça e a pessoa era completamente preenchida com óleo. Ok? Ela tinha que ser totalmente preenchida com óleo. Se enchia o chifre do carneiro, ok? Com óleo específico determinado pela Torá. Não era qualquer óleo, né? Não era esses óleos que a gente compra em livraria. Não, era um óleo específico. E, meus queridos amados irmãos, e quem ungia um rei não era o sacerdote e nem um outro rei. Lá em Israel, quem unge o rei é o profeta. É o profeta que tem o ofício de ungir o rei. É só vocês lembrarem aí do Shmuel Hanavi, né? Samuel, profeta, que foi ungir aí o rei Davi como rei. Então, vamos lá. Irmãos, tinha que ser completamente derramado óleo sobre a cabeça até o dedão do pé, tá? Essa era a unção de rei. A unção de profeta é diferente. Se você pegar lá, quando um sacerdote, ele era, na verdade, o sacerdote era diferente. Na Torá, era o outro sacerdote que ungia, era o Cohen Gadol que ungia o sumo sacerdote ou os sacerdotes na sua geração. Mas quem ungia o rei como rei era o profeta. Quem ungia profeta ao ministério profético era um outro profeta. Irmãos, e nas escrituras sagradas só tem 3 ofícios onde a pessoa era ungida. Ungida para desempenhar uma função de autoridade. O termo Mashiach vem do significado de ser ungido com óleo para exercer uma função de autoridade. E lá em Israel, só 3 funções aonde se falava que a pessoa era Mashiach. Um sacerdote era um Mashiach, um rei era um Mashiach
e um profeta, ele era um Mashiach, ele era ungido. Ok? Agora, meu irmão, por isso que o Mashiach, porque tem vários Mashiach, existiram vários Mashiach em Israel, mas Israel aguarda o Mashiach, aquele descendente de Davi, filho de Abraão, descendente de Davi. Este vai exercer a função de rei e sobre ele recai o quê? A responsabilidade do restabelecimento do reino de Deus. Agora, meus irmãos, veja bem, deixa eu ver se eu consigo ouvir vocês. Eu vou substituir o fone aqui para ver se eu consigo ouvir. João, fala alguma coisa aí para ver se eu te ouço agora. Tá ouvindo? Não, eu não consigo te ouvir, João. Tem alguém aí que pode falar alguma coisa aí para mim? O Júlio, eu não consigo ouvir o Júlio. Oi, tá ouvindo? Eu estava sentado ali, que estava comendo, todo mundo com sacola de material. Rodrigo, eu não te ouço. Perto de onde eu estava. Tá ouvindo alguma coisa, pastor? Não. Não. Eu não consigo ouvir vocês. Infelizmente. Escreva aqui. Que tinha um negocinho ali. Tá com problema aqui, não sei se é no meu computador. Vou achar onde é que tá a transmissão de novo, que eu não sei onde é que tá. Deixa eu voltar para a reunião. Vamos lá. Vamos continuar do jeito que está aqui. Irmãos, então, o que acontece? A expectativa do Mashiach com relação a Israel é que o Mashiach virá como rei e como grande rabino da Torá, um grande legislador. Mas eu gostaria de mostrar para vocês Yeshua exercendo duas funções aqui na Terra e outra função lá no Shammai, ok? Aonde está a Nova Jerusalém, ok? A Nova Jerusalém está em um desses 7 céus que existe. Olha só, Mateus 12, 6 diz o seguinte: digo-vos aqui, está algo maior do que o templo. Ou seja, Yeshua aqui, quando estava chamando a atenção dos discípulos, quando ele estava se referindo ao templo, ele estava se referindo aqui ao ofício sacerdotal. Só que Yeshua aqui nessa terra, ele não poderia exercer a função sacerdotal. Eu vou colocar o chat aqui, vocês colocam no chat. Deixa eu ver aqui. O Rodrigo ouve todos, mas não consegue nos ouvir. Deixa eu colocar aqui o chat aqui. Então, o que acontece? Yeshua nessa terra, como ser humano, ele não poderia exercer a função sacerdotal. Por quê? Porque ele era da tribo de Judá. E o ofício sacerdotal era da tribo de Levi. Então, aqui nessa terra, ele não poderia exercer a função de sacerdote. Só que Yohanan, a Brit Hadashah, nos ensina que ele, quando ele ressuscitou, ele foi até os céus, até a Nova Jerusalém, e o que ocorreu lá? Ele entrou lá no Beit HaMikdash, no templo da Nova Jerusalém, no Kodesh Kodashim, e ele se ofereceu, apresentou ele mesmo como um sacrifício voluntário, ok?
e ele foi aceito por Hashem. Ok? Ele se ofereceu a Hashem como um sacrifício voluntário, como um corban. Né? Eu nem gosto muito de usar a palavra sacrifício. Eu gosto de usar a palavra corban, porque a palavra corban tem a conotação de aproximação. Ou seja, Yeshua se ofereceu como corban, corban olá, como sacrifício, corban hatat, sacrifício, né? Aquilo que nos aproxima de Hashem. E Hashem aceitou o corban de Yeshua. Aceitou Yeshua como um corban. Então, o sangue dele expiou todos os nossos pecados, desde que nós nos arrependamos deles, que venhamos a arrepender dos pecados. Então, Yeshua, no Shammai, em um desses céus, Yeshua adentrou a nova Jerusalém, se ofereceu como corban, ok? Ou seja, aquilo que nos aproxima de Hashem, o seu sangue derramado foi aceito como pagamento da nossa dívida. E aí sim a misericórdia de Hashem se estendeu a todos nós, inclusive às gerações posteriores. Agora, aqui nessa terra, Yeshua jamais poderia exercer nesse plano físico. Interessante isso, né? Olha que interessante que eu vou falar aqui agora. Irmãos, antes do Avodá Zará, a irmã Auricélia entrou, Shalom, a irmã Auricélia, todos os demais irmãos que eu não cumprimentei. Antes, Efraim, Shalom, irmão Efraim, antes do Avodá Zará, o que é Avodá Zará? Avodá Zará, irmãos, é o sacrifício estranho que o povo de Israel fez lá no deserto. Depois de 40 dias que Moshe Rabbeinu subiu ao Har Sinai para buscar as tábuas da Torá. Então, veja bem, eu vou colocar aqui, eu vou interromper aqui para a gente falar sobre isso. Aí a gente vê todo mundo. Então, veja bem, quando Moshe Rabbeinu, irmãos, é muito interessante eu explicar isso aqui para vocês entenderem. O povo errou o cálculo. O povo errou o cálculo da descida de Moshe Rabbeinu. Um dia antes do retorno do Moshe Rabbeinu, o povo, através da feitiçaria, outra coisa que eu tenho que explicar para vocês é isso. Na Torá, no deserto, existe dois povos dentro do povo de Israel. Existe o Erev Rav e existe o Bnei Israel. O Erev Rav e o Bnei Israel. Se você olhar, tem essas duas expressões lá na Torá. Os filhos de Israel e o povo. Alguém já percebeu isso? Na Torá, tem hora que Hashem fala os filhos de Israel e tem hora que Hashem fala o povo. Quando essa expressão o povo era para se referir aos egípcios e aos escravos dentre as nações que saíram juntamente com Israel do Mitzrayim, do Egito. E esse povo que saiu do Egito era versado em feitiçaria. Irmãos, escute bem. Aharon, em momento algum, Aharon cedeu à pressão do povo concernente ao bezerro de ouro, ao serviço estranho. Ele fez de tudo para atrasar a construção do bezerro. E a Torá oral diz que, através da feitiçaria,
esses que eram chamados de o povo jogaram os brincos e o ouro no fogo e, através de encantamentos, através de magia, surgiu o bezerro de ouro. Agora tá bom. E eles erraram o cálculo. Eles disseram que Moshe Rabbeinu estava demorando e, na verdade, Moshe Rabbeinu chegou um dia posterior ao que o povo esperava. Irmãos, e através, escute bem, por isso nós temos que tomar muito cuidado. O maior medo do povo de Israel hoje, sabe qual que é? O maior medo é a assimilação. O povo de Israel, irmãos, tem medo de se assimilar dentre as nações. Por quê? Por causa da feitiçaria, por causa da influência daqueles que saíram juntamente com Israel do Egito, muitos dentre o povo de Israel foram influenciados a cometer idolatria, a cometer o pecado do Avodá Zará. Mas essa iniciativa nunca partiu do povo de Israel, nunca. Irmãos, a murmuração das águas de Mará não foi os filhos de Israel que começaram isso. O man, a murmuração do man, não foram os filhos de Israel, foram o povo. E aí sim, depois, o povo de Israel passou a ser influenciado, né, por essas atitudes dessa leva de gente. Tá? Agora, veja bem, os rabinos dizem que antes do pecado do bezerro de ouro, Hashem não tinha intenção de construir o Beit HaMikdash, ou Mishkan, o tabernáculo. Porque Hashem não queria habitar um tabernáculo. Hashem queria habitar no meio do povo. E quem seria a classe sacerdotal, aqueles responsáveis para ensinar a Torá, seriam os primogênitos. Os primogênitos dentre o povo era que seriam a classe sacerdotal. Irmãos, e no pecado do bezerro de ouro, na Avodá Zará, a única tribo que não se contaminou com a Avodá Zará, o serviço estranho, a Avodá Zará não é adoração ao bezerro de ouro. A palavra Avodá Zará significa serviço estranho. Ok? Serviço estranho. Ok. Veja bem, olha para você ver. Quem seriam os sacerdotes? Seriam os primogênitos dentre as tribos. Mas como as tribos se contaminaram com a Avodá Zará, com a idolatria, Hashem teve que separar a tribo de Levi, que foi a única tribo que não se contaminou. Então, veja bem, Yeshua não é descendente da tribo de Levi. Irmãos, dezenas de seminários cristãos ensinam que Maria era prima de Isabel. Isabel era da tribo de Levi e Zacarias era da tribo de Levi. Levita casa com levita. Ok? Ok. Muitos seminários, a maioria deles, pregam e ensinam que Maria era a prima de Isabel. Não! O termo grego ali usado para prima ou parenta não quer dizer exatamente parenta. Quer dizer que eram próximas. Aparentada. Agora, olha que interessante. De acordo com a Alahá, nos dias de hoje,
Quem é considerado judeu? Considerado judeu é aquele que é filho de mãe judia. Se Yeshua tivesse nascido nos dias de hoje e Miriam fosse da tribo de Levi, ele teria que ser levita, ele não podia ser o Mashiach. Entendeu, irmãos? Escute bem. Miriam não é parente da Isabel, tá? Isso é uma fonte trazida pelo rabino arqueológico Boni Kessed, que o termo grego ali não significa parenta, significa o quê? Significa que eram próximas, amigas. Certo? Então, vamos lá. Por isso que Yeshua, até o milênio, Yeshua não poderia oficiar como sacerdote. Mas no Hashamai ele consegue oficiar. Ok? Na Nova Jerusalém ele consegue oficiar. Agora, sabe por que ele consegue oficiar na Nova Jerusalém? Porque agora é opinião minha, uma interpretação minha. Yeshua era o primogênito de Miriam e de Yosef? Sim ou não? Faz assim, ó. Quem acha que sim? Levanta a mão. Yeshua era o primogênito, gente, de Maria, de Miriam e Yosef, de José. E se ele é o primogênito, agora uma interpretação minha, e ele entra no Hashamai como primogênito, como sumo sacerdote da ordem de Malquisedeque. Irmãos, Malquisedeque, de acordo com a tradição, escute bem isso, Malquisedeque. Os rabinos dizem que Malquisedeque é Shem. É Shem. Tá? Shem, filho de Noah. Shem é o primogênito de Noah. Shem, Yafet e Ham. E os rabinos dizem que Yeshua, né, o próprio escritor de Hebreus diz que Yeshua ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Malquisedeque. Se os rabinos estiverem certos, na minha opinião, de acordo com a minha interpretação, no reino milenar, no milênio, a ordem dos primogênitos será restaurada no ofício sacerdotal. Ok, meus irmãos? Porque quando Yeshua sobe ao Hashamai, na Nova Jerusalém, que é física, e ele oficia lá no Beit HaMikdash celestial, ele entra e ele oficia, ele era o próprio sumo sacerdote e o Corban. E lá na Nova Jerusalém, qual é a ordem que está estabelecida na Nova Jerusalém? É a ordem original. Quando a Nova Jerusalém descer, a ordem original será novamente estabelecida. Agora, meus irmãos, eu acredito que no milênio, todos os primogênitos, juntamente com a tribo de Levi, que foram de Sadiquim e alcançaram o mérito, terão aí, né, a ordem dos primogênitos restaurada no ofício sacerdotal. Isso é uma interpretação minha, ok, irmãos? Isso é o que eu penso a respeito. Tá? Vamos voltar aqui para o texto. Então, Yeshua está dizendo que ele é maior do que o templo, porque ele oferece um serviço maior do que o templo. Ele oferece um corban maior do que o sacerdote, o sumo sacerdote.
ele oficia num plano superior. O sacrifício ou o corban que Yeshua ofereceu é maior que o corban que era oferecido no Beit HaMikdash físico. Ok? Então, na minha opinião, aqui, Yeshua nesse mundo, de acordo com a Torá, de acordo com a Brit Hadashah, Yeshua não poderia ser sacerdote ou sumo sacerdote nessa era, nesse plano físico. Mas no Hashamai ele pode oficiar. Vamos lá. Mateus 12, 41. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento, juntamente com essa geração, e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Mas aqui está algo maior do que Jonas. Ou seja, Yeshua como profeta, cumprindo o que? A profecia de Moshe Rabbeinu. O que Moshe Rabbeinu disse? Depois, irmãos, pesquisam na Torá para mim, que Hashem levantaria um profeta maior ou semelhante a mim, e a ele vocês vão ouvir. Yeshua, ele também oficiou nessa terra como profeta. Ok, meus irmãos? Um profeta semelhante a Moshe, mas o escritor aos Hebreus diz que Yeshua foi superior a Moshe. Irmão, escute bem. Nenhum profeta é maior do que Moshe Rabbeinu. Ok? Após Yohanan, porque Yeshua, o próprio Mashiach, diz que Yohanan é maior do que os profetas. Tá? Antes de Yohanan, Moshe Rabbeinu foi o maior dos profetas. Ninguém teve o nível de revelação de Moshe Rabbeinu. Escute bem. Moshe Rabbeinu era o único profeta, o único que tinha a revelação de olhos abertos. Os demais profetas só tinham a revelação dormindo, de olhos fechados. Então, o nível de Moshe Rabbeinu era muito maior do que qualquer outro profeta antes e depois dele. Agora, o Yeshua, o Mashiach, ele disse o quê? Que Yohanan é o maior dentre os nascidos de mulher. Então, se Yeshua falou, ok. Agora, o maior profeta das Escrituras Sagradas, que oficiou como profeta, nascido de mulher, era quem? Yeshua. Aqui dizendo, eu sou maior do que Jonas. Lá a carta aos Hebreus diz que Yeshua é maior do que Moshe, superior aos anjos. Amém, meus irmãos? Ficou claro isso aí? Quem está no chat aí, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Alguma pergunta aí, meus irmãos? Deixa eu ver. Ó, Deuteronômio 18:15 fala lá que, né, um profeta como eu no meio de ti, dentre os próprios irmãos, e a ele ouvireis. Muito bom, muito bom. Muito bom, irmão Efraim. Então, vamos lá. Yeshua como profeta. Ok, meus queridos irmãos? Baruch Hashem. Mateus 12, 42. Agora Yeshua como rei. A rainha do sul se levantará no julgamento, juntamente com essa geração,
e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está algo maior do que Salomão. Ou seja, Yeshua dizendo que ele também era um rei. Aqui, irmãos, eu só gostaria de deixar para vocês, né, essas explicações, que Yeshua, ele exerce ou exerceu essas três funções. Uma ele exerce no Hashamai, como sumo sacerdote, ok? Outra ele exerceu como profeta aqui nesse mundo, quando ele esteve fisicamente aqui. E a função de Meler, a função de rei, ele exercerá quando? Quando ele retornar como o leão da tribo de Judá, aí sim, como rei Mashiach. Ok? Agora vamos lá. Yeshua como menino judeu. Irmãos, pouco se fala do menino judeu. E eu gostaria de falar sobre a Brit Milá. Ok, meus irmãos? Quem sabe o que é Brit Milá, coloca aqui para mim no chat. Eu vou ler aqui. Deixa eu ver aqui. Irmãos, quem está com o microfone ligado, por gentileza, desliga, porque tem alguém reclamando ali. O irmão Júlio está meditando de olho fechado. Irmão Júlio, toma um cafezinho aí que você está piscando aí, está todo mundo vendo. Não tem como escapar, não, irmão Júlio. Eita, pegou o jeito, irmão Rodrigo, hein? Irmãos, quanto tempo de aula nós temos ainda? 20 minutos. 20. Quanto tempo de aula? Eu agora não consigo mensurar aqui não, hein? Quem estiver dormindo aí vai ser pego no flagra, hein? E pescou, irmãos. Irmão Júlio pescou e pescou legal aqui, que eu quase que eu falei um pouquinho mais alto aqui, só para descontrair. Vamos lá, 35 minutos de aula. Então, vamos lá. Olha só, Brit Milá. Milá não significa circuncisão. Eu já falei sobre isso. Milá significa palavra. Ok? Berit, ou Brit, significa aliança, ou pacto. Tá certo? Milá significa palavra, ou seja, o pacto da palavra. Eu já expliquei isso aqui, mas futuramente eu vou explicar novamente sobre a circuncisão. A circuncisão é uma aliança perpétua com os filhos de Abraão. Ok, meus irmãos? Quem é filho biológico de Abraão não é filho na fé, não, porque todos aqueles que creem na pessoa do Mashiach se tornam filhos de Abraão. Então, veja bem, a circuncisão é um pacto perpétuo para as gerações e para a casa de Israel. A circuncisão, a Brit Milá, não é para um goi. Um goi, ele só precisa se circuncidar se ele quiser fazer a conversão. Aí você precisa circuncidar. Ok? Inclusive o Pêssar. O Pêssar era uma festa que era só para circunciso. Lembram aqui da história que eu contei para vocês? Que o Corban de Moshe, né, Hashem fez com que o cheiro, né, o odor, exalasse por todo o arraial, e o cheiro era como o perfume
do Jardim do Éden. E aí o povo se foi até a tenda de Moshe e diz: Moshe, eu quero participar, eu quero comer desse corbã. E Moshe Rabbeinu falou o seguinte: olha, só quem é circuncidado pode comer do corbã. Não tem como. Entende, irmãos? Não tem como você comer do corbã, do Pêssar, sem ser circuncidado. Agora, através do Mashiach Yeshua, agora é a diferença, né, do Mashiach Yeshua. Porque através do Mashiach Yeshua, você entra na aliança pelo enxerto, pela lei do enxerto. Porque Yeshua te enxerta lá. Não é pela circuncisão, é pelo enxerto. Quem te reconecta a Israel é Yeshua. Ok, meus irmãos? É a Hesed, é o amor, misericórdia. Você é conectado a Israel não pela circuncisão, mas pela Hesed. E sim, pelo arrependimento, pela conversão. Só que você se converte não é ao judaísmo. Aqui é a grande diferença. O grande X da questão. Ninguém se converte ao judaísmo. Ninguém se converte a Jesus ou a Yeshua. Nós nos convertemos ao Deus de Israel através do testemunho de Yeshua. Através do mérito de Yeshua, nós somos aproximados da casa de Israel e Yeshua nos enxerta na oliveira verdadeira que é Israel. A videira é Yeshua, mas a oliveira é Israel. Ok? A oliveira é Israel. Então, nós nos tornamos coparticipantes com Israel pela lei do enxerto. Né? Justamente, se torna filho por adoção, né? E regeneração. Agora, meu irmão, para um judeu é obrigatório. Para um judeu é estatuto perpétuo para as suas gerações. Judeu tem que circuncidar. E um dos aspectos, agora veja bem, Yeshua nasceu, ele para ser o rabino da Torá e para demonstrar que ele é cumpridor da lei, qual que é o primeiro mandamento que era feito por um judeu? Qual que é o primeiro mandamento que uma criança, quando nasce, tinha que fazer? O 8º dia, Brit Milá, pacto da palavra. Vocês sabiam que o nome da criança só era revelado após a Brit Milá? Pensa só a ansiedade de José, a pressão de José. Quando foi feita a Brit Milá no templo, ok? Pelo Moel, né? Um rabino especialista em circuncisão, porque, irmãos, olha só, a circuncisão aprovada pelo Estado de Israel não é aquela feita por um médico, não. Eu sei que muitos aqui, né, já fizeram circuncisão, né? Aquela famosa operação da fimose, né? Cortar o cabriço. Agora, é diferente. É diferente. Se você converte ao judaísmo e você já tem essa operação por causa da saúde, os rabinos aí, nesse caso, reconhecem a circuncisão. Agora, se não, a circuncisão que é válida é somente por um rabino especializado em circuncisão. Ficou claro? Agora, por que Yeshua teve que fazer a circuncisão? Em primeiro lugar, para mostrar que ele é filho de Abraão. Ok, meu irmão? Abraão, primeiro hebreu. Abraão é primeiro judeu. Escute bem. Jesus, Yeshua, era um judeu, um hebreu, descendente de Abraão, cumpridor de Torá. A primeira coisa que os pais fizeram foi cumprir a Torá. Ao 8º dia, levava-se ao sacerdote, oferecia-se o sacrifício correspondente,
ok? O Corban. E depois, meus irmãos, o segundo ato, se ele era primogênito, era feito o quê? O Pidyon Rabé. Agora, irmãos, o mais interessante que eu acho lindo nisso aqui é que Yeshua entra no pacto da palavra do seu pai. É entrar no pacto da palavra. Se circuncidar, entrar no pacto da palavra. Agora, todos nós temos que passar por uma circuncisão. Mas espera aí, pastor André, que história é essa? Todos nós, seja homem, seja mulher, todos nós temos que passar pelo pacto da circuncisão. Circuncisão significa desbloquear, desbloqueio. Justamente, irmão Marcelo. É o desbloqueio do coração. A circuncisão do coração. A circuncisão do coração é para os gentios, para o goim. Porque, meu irmão, a circuncisão dos goim, dos gentios, é uma afirmação que você está aceitando a aliança da palavra sobre você. Olha só, quando Paulo diz que nós temos que ser a circuncisão no coração, Paulo está dizendo, vocês não precisam ter a circuncisão no corpo da carne, porque nenhum de vocês se torna judeu depois de crente na pessoa do Mashiach. Agora, vocês precisam aceitar o pacto da palavra. Pega isso. Você não precisa entrar no pacto da palavra pela a circuncisão física. Mas tem uma outra circuncisão que você precisa e deve, é obrigado a participar dela, que é a circuncisão do coração. Ok? É a Brit Milá do coração. Você entra no pacto através da obediência à Torá. Brit Milá, irmão, significa isso. A marca na carne. Por quê? Alguém sabe me dizer aqui por que no órgão sexual masculino não poderia ser uma marca na carne? Algo onde as pessoas poderiam enxergar? Por que tinha que ser no órgão sexual masculino? Quem sabe dizer, que escreve nos comentários aqui, por favor. Irmãos, veja bem. Qual tribo há a promessa do Mashiach? Qual tribo? Escreve aqui para mim, no chat aqui, por gentileza. Quem tiver acesso. Tribo de Yehudá. Mas quando os filhos de Israel souberam que era da tribo de Judá que viria o Mashiach? Quando? Irmã Auricília está aí, irmã Elza, todo mundo aí, hein? Irmãos, Bereshit, capítulo 49 e 50. Após a bênção de Jacob. O que Jacob diz para Judá? Judá, o cetro jamais se arredará de ti. Ok? Mas até a bênção de Jacob, qualquer um dentre as tribos de Israel poderia ser escolhida para vir o Mashiach. Se você pegar pela lógica, quem era o primogênito de Jacó? Quem era, irmãos? Me ajudem aqui. Vão participar comigo aqui.
Quem era o primogênito de Jacó? Rubens. Ok? Rubens era o primogênito. Certo? Mas qual era a mulher que Jacó amava? Eu vendo, isso mesmo. Qual que era a mulher que Jacó amava? Raquel, isso mesmo, Raquel. E quem é o primogênito de Raquel? Quero ver que vocês estão afinados aí. José. Colo Racavoto. Muito bom, muito bom. Então, olha só. Qual que era a lógica? Os primogênitos eram para ser, o primogênito Machia era para vir ou de Reuven ou de Yosef, mas não veio de nenhum dos dois. Veio de Yehudá. Veio de Yehudá. Agora, irmãos, pega essa pérola aqui. Agora eu vou soltar uma pérola aqui que os rabinos dizem. Vocês vão ficar impressionados. Por que Hashem escolheu Yehudá? Você pode me responder assim, soberania divina também. Mas não é só isso. Não é só isso. Vocês lembram do episódio de Yehudá e Tamar? Yehudá e Tamar. Lembram do episódio de Yehudá e Yosef? Yehudá e Yosef. Irmãos, por um período, Yehudá, Judá, teve um atrito muito grande com seus irmãos. Problemas de relacionamento. Depois que eles venderam José como escravo para o Egito, houve um desentendimento muito grande entre os irmãos e o Judá meio que foi o responsável. Então, o Judá, ele saiu de perto dos seus irmãos e ele teve 3 filhos. 2 filhos de Judá foram mortos por um dos piores pecados da Torá. Derramar sêmen no chão. Irmãos, um dos piores pecados, de acordo com o Shulchan Aruch, o Código Judaico, eu tenho ele aqui, um dos piores pecados nas Escrituras é você derramar sêmen no chão. É abominável perante Hashem e punível com pena de morte. Porque o sêmen é um tipo de sangue branco. E há vida no sêmen. É profanação. Você profana a terra, você profana o corpo. É um dos pecados graves. 2 filhos de Yehudá foram mortos por isso. Por derramar sangue no chão e por não dar descendência a Tamar. Ok? Vocês sabem do episódio que ocorreu entre Yehudá e Tamar. Eu vou explicar isso na Parashá. Só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem. Quando Yehudá fica sabendo que Tamar está grávida, ele, enfurecido, manda chamar Tamar. E escute bem, Tamar
independente, teria que ser queimada. Teria que morrer. E Tamar, outra coisa, sabe como Tamar é chamada na Torá? A mãe do Mashiach. Tamar, em momento algum, expôs a vergonha de Judá. Tamar podia ter dito o seguinte: olha, Judá, foi você que fez isso aqui. Foi você mesmo. Mas não. Ela aceitou o julgamento, aceitou a vergonha. E no reservado mostrou que o anel, o cajado. Então Yehudá reconhece o seu erro. E ele nunca mais se deitou com Tamar. Nunca mais. Outra história. Outra característica. Vão pegando aí. Quando seus irmãos foram levados à presença de José, sabe toda aquela trama que José fez? Colocar o copo de prata no saco de Benjamim? Tratar os irmãos com certo desprezo? Vocês podem, de repente, entender que José era um pouco arrogante. Não! Fazia parte do teste que José estava fazendo com seus irmãos. Para ver se eles haviam realmente se arrependido daquilo que eles fizeram. E quando Judá se apresenta diante dele, diz o seguinte: olha, deixa o pequeno ir, mas tome a minha vida no lugar deste, por causa do meu pai, porque o meu pai não vai resistir. Eu fico no lugar desse como escravo. Eu entrego a minha vida. Escute bem, irmãos. Judá se colocando no lugar do próximo. E Judá reconhecendo os seus erros. Por causa dessas duas atitudes de Judá, Hashem o escolheu para ser a tribo que sairia o Mashiach. Aquele que é capaz de reconhecer os seus erros é nobre. Aquele que se coloca no lugar dos outros é nobre. Mérito. Mais uma vez, vocês aprendendo sobre mérito. Nossos patriarcas, o nosso povo, o povo de Israel, esses homens atingiram o mérito. Agora, voltando ao assunto da circuncisão. Até Judá, ninguém sabia quem seria a tribo messiânica. Só Jacó. Por revelação. Agora, meu irmão, a marca no órgão sexual masculino é para impedir a imoralidade e a contaminação do povo de Israel com as demais ações. Alguns rabinos dizem que quando a mulher de Potifar tirou as vestes de José, ele olhou para a Brit Milá e saiu correndo. Uma certa vez, conta os rabinos que um certo judeu ele se interessou muito por uma mulher gentia, mulher muito linda, por sinal, e essa mulher o seduziu. E ele se deixou seduzir e foi para a casa dela.
Quando ele chegou no quarto dela, que eles tiraram a roupa, ele olhou para a marca, para Brit Milá, ele lembrou, de mim pode sair o Messias. E deu no pé. Irmãos, vocês estão vendo que Hashem, ele é criterioso. Hashem sabe de tudo, tudo tem um porquê na Torá. Tudo tem uma explicação na Torá. Irmãos, vocês não fazem ideia do mérito que Yehudá adquiriu reconhecendo os seus erros e não deixando aquela moça ser morta, ser queimada. Você não sabe a dimensão do mérito que Yehudá adquiriu quando ele se colocou no lugar de Benjamim. Quando ele assumiu a responsabilidade, disse para o pai assim, olha, pai, pode me entregar a Benjamim porque eu vou trazê-lo de volta. Agora, para nós encerrarmos a aula de hoje, quantos minutos eu tenho aí? Quantos minutos eu tenho? 10 minutos? Dá tempo. Os rabinos dizem que nas bênçãos, veja bem, nas bênçãos de Moshe Rabbeinu, quando Moshe Rabbeinu abençoou as tribos, Moshe Rabbeinu abençoou cada tribo. E os rabinos dizem, no Midrash, que até aquele momento que Moshe Rabbeinu não havia abençoado a tribo de Judá, os ossos de Judá, escuta bem, irmãos, não foi só o ossuário de José que foi trazido do Egito, não. Os ossos dos patriarcas das 12 tribos de Judá, né, dos 12 filhos de Jacó vieram juntos. E Moshe, enquanto não abençoou a tribo de Judá, os ossos de Judá não descansaram. E a alma de Judá não conseguia estudar a Torá na Academia das Almas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele não conseguiu cumprir a promessa que ele fez para o pai. Lembra do que Judá disse para o pai? Que ele ia trazer Benjamim de volta? Ele não trouxe. E Jacó desceu para o Egito, não foi? Jacó desceu para o Egito. Benjamim não voltou para Canaã. Então, meus irmãos, um tzadik, ele sofre até quando ele não consegue cumprir a promessa. Por isso que você tem que tomar cuidado quando você promete alguma coisa para alguém. Você tem que cumprir. Olha só, uma simples promessa, Judá fez melhor. Se colocou no lugar do irmão, ok? Veio buscar o pai. O pai enviou ele para Goshen para construir uma yeshiva, mas ele não cumpriu a promessa de trazer Benjamim para o pai. Benjamim ficou com José. E até aquele presente momento que Moshe Rabbeinu não abençoou as tribos, os ossos de José não estavam em paz. Então, irmãos, isso é as almas. Escuta bem. Moshe Rabbeinu conversava com as almas. Moshe Rabbeinu tinha acesso ao mundo vindouro, tinha acesso
a Academia das Almas. Moshe Rabbeinu era difícil falar o que ele não tinha acesso. Ele sabia. Ok? Ele sabia. Os ossos de Judá não estavam em paz. Então, quando o Moshe Rabbeinu abençoa Judá, ele consegue subir, né, para o Gan Éden, ou para o jardim, para o seio de Abraão, para a Academia das Almas. Ele seguiu estudando a Torá na Academia da Torá, Academia das Almas. Então, o que isso tem a ver com Brit Milá? Brit Milá, irmãos, tem a ver em você entrar no pacto da palavra. Você saber que você precisa cumprir Torá. Yeshua cumpriu Torá, você precisa cumprir também. Você não pode dar um jeitinho brasileiro de não cumprir Torá. Você não pode dar jeitinho brasileiro. Você não pode dar desculpa de não cumprir a Torá. A Torá é uma responsabilidade tua e minha. Nós não podemos dar desculpa no cumprimento do mitzvot. Se o mitzvot está disponível para você, você precisa o quê? Cumprir. Você precisa cumprir a Torá. Se você não cumprir, irmão, o que vai te alcançar vai ser a consequência negativa da Torá, que é o descumprimento do mandamento. E a gente continua na semana que vem, tá bom? Amanhã tem aula, tem Yeshua e os rabinos. Que Hashem os abençoe, vos dê, né, um Laila Tov, um Shalom, Shalom. Um grande abraço a todos e até amanhã, e comentem no grupo.